Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que nos convida a refletir sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, sob uma perspectiva fascinante, a escala espírita. Você já se perguntou como os espíritos são classificados ou quais são as características que os distinguem? Prepare-se para uma jornada de conhecimento que vai desde os espíritos que ainda estão aprendendo a lidar com suas imperfeições até aqueles que já alcançaram a plenitude. Vamos entender as diferentes ordens e classes de espíritos, desvendando suas características e como eles interagem conosco e com o universo. Então, prepare seu café, se prepare para essa reflexão e vamos juntos desvendar os mistérios da escala espírita. No Espiritismo, os espíritos são organizados em três grandes ordens, que representam diferentes graus de evolução e pureza. Vamos começar pela base, como os espíritos que ainda têm um longo caminho de aprendizado pela frente. A terceira ordem é composta pelos espíritos imperfeitos. Aqui a matéria ainda tem uma predominância sobre o espírito. Pense neles como alunos em uma fase inicial de aprendizado, onde ainda estão lutando contra suas próprias inclinações. As características gerais são bem marcantes. Eles têm uma propensão para o mal, são marcados pela ignorância, orgulho, egoísmo e outras paixões menos nobres. Embora tenham a intuição de Deus, eles ainda não compreendem sua plenitude. É importante notar que nem todos são essencialmente maus. Alguns podem ser mais levianos, inconsequentes ou maliciosos do que verdadeiramente maldosos. Outros simplesmente não fazem nem o bem nem o mal. E essa inação já revela uma certa inferioridade. E sim, existem espíritos, aqueles que alegam praticar o mal. A inteligência pode até estar presente, mas suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos muitas vezes são bem básicos. O conhecimento deles sobre o mundo espiritual é limitado, e o que sabem se mistura com preconceitos da vida corpórea. Por isso, suas inclinações podem ser incompletas ou até falsas, mas um observador atento pode, mesmo assim, encontrar confirmações de grandes verdades. E como reconhecê-los? Pela linguagem. Um espírito que trai um mau pensamento em suas comunicações ou que sugere ideias ruins, geralmente pertence a essa ordem. Eles veem a felicidade dos bons, e isso lhes causa um tormento constante, pois sentem inveja e ciúme. Além disso, carregam a lembrança dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão pode ser ainda mais dolorosa do que a própria realidade. Dentro dos espíritos imperfeitos, temos algumas classificações importantes. Vamos conhecer os quatro grupos principais. Nona classe, espíritos impuros. Estes são aqueles que têm o mal como objeto de suas preocupações. Eles dão conselhos pérfidos, incitam a discórdia e desconfiança e se distanciam para enganar. Costumam se ligar a pessoas mais fracas para levá-las à perdição, satisfeitos em atrasar o progresso alheio. Sua linguagem é trivial e grosseira, e mesmo que tende a se mostrar sensatos, a verdade sempre acaba aparecendo. Muitos povos os chamavam de demônios ou gênios do mal. Quando encarnados, são inclinados aos vícios como sensualidade, crueldade, trapaça e avareza. Fazem o mal por prazer e muitas vezes sem motivo. Oitava classe, espíritos levianos. São ignorantes, malévolos, inconsequentes e zombeteiros. Eles se metem em tudo, respondem sem se preocupar com a verdade e gostam de causar pequenos aborrecimentos ou alegrias. São os famosos duendes, diabretes e gnomos das crenças populares. Estão sob a dependência de espíritos superiores que os utilizam em tarefas materiais. São os principais agentes de fenômenos como pancadas e movimento de objetos, conhecidos como espíritos batedores. Sua linguagem é espirituosa e alegre, mas sem profundidade. Muitas vezes usam nomes fictícios por malícia. Sétima arte, classe. Espíritos pseudo-sábios. Com conhecimento aparentemente extenso, eles julgam saber mais do que realmente sabem. Sua linguagem pode enganar, mas é um reflexo de seus preconceitos e ideias terrenas. Misturam verdades com absurdos
e ainda são marcados por presunção, orgulho, inveja e teimosia. Sexta classe, espíritos neutros. Esses não são nem bons o suficiente para fazerem o bem, nem maus o suficiente para fazerem o mal. Tendem a se inclinar para um lado ou para o outro, mas não se destacam, seja moralmente ou intelectualmente. Eles ainda se apegam às coisas do mundo e têm saudades das alegrias mais grosseiras da vida material. Agora vamos subir um degrau na escala. A segunda ordem é a dos bons espíritos. Aqui já temos a predominância do espírito sobre a matéria e um desejo genuíno de fazer o bem. Suas qualidades e a capacidade de praticar o bem são proporcionais ao seu grau de evolução. Alguns possuem ciência, outros sabedoria e bondade, e os mais avançados reúnem o saber com as qualidades morais. Embora não estejam completamente desmaterializados, eles conservam traços de suas existências corporais e até mesmo em sua linguagem ou hábitos, mas sem comprometer sua bondade. Eles compreendem Deus infinito e já desfrutam de uma felicidade que vem do bem que praticam e do mal que impedem. O amor que os une é uma fonte de alegria imensa, não alterada por inveja ou remorso. Contudo, ainda precisam passar por algumas provas antes de alcançar a perfeição absoluta. Como espíritos, eles suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal e protegem aqueles que são dignos. Neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos, quando encarnados, são benevolentes, não se movem por orgulho, egoísmo ou ambição, não sentem ódio, rancor ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. São os bons gênios, os gênios protetores das crenças populares. E dentro dos bons espíritos ainda temos classificações importantes. Vamos conhecer alguns. A classe dos bons espíritos. A quinta classe, espíritos benevolentes. A bondade é sua qualidade principal. Eles gostam de ajudar e proteger os homens, mas seu conhecimento ainda é limitado. O progresso deles foi mais do que no sentido moral do que intelectual. A quarta classe, espírito de ciência. A principal característica deles é a extensão de seus conhecimentos. Eles se preocupam mais com questões científicas do que morais, encarando a ciência do ponto de vista da utilidade, sem as paixões dos espíritos imperfeitos. Terceira classe, espíritos de sabedoria. Seu diferencial são as qualidades morais de ordem elevada. Embora seu conhecimento não seja ilimitado, possui uma qualidade intelectual que lhes dá um julgamento seguro sobre pessoas e as coisas. Segunda classe, espíritos superiores. Esses espíritos reúnem ciência, sabedoria e bondade. Sua linguagem é sempre digna e elevada, respirando benevolência e por vezes é sublime. Sua superioridade os torna aptos a nos dar as mais justas noções sobre o mundo incorpóreo. Eles se comunicam de boa vontade com quem busca a verdade e tem a alma desprendida dos laços terrenos, mas se afasta dos curiosos ou dos que se deixam levar pela matéria. Quando reencarnam, é para cumprir uma missão de progresso, sendo um exemplo de perfeição para a humanidade. E agora chegamos ao ápice da escala, a primeira ordem, os espíritos puros. Aqui, a influência da matéria é nula. Eles possuem a superioridade intelectual e moral absoluta em relação a todas as outras. A primeira classe, espíritos puros. Eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Atingiram a suprema perfeição, não tendo mais provas e expiações a passar. Não precisam mais encarnar em corpos perecíveis, vivendo uma vida eterna no seio de Deus. Desfrutam de uma felicidade inalterável, sem as necessidades ou vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é uma ociosidade. Eles são os mensageiros e ministros de Deus, executando suas ordens para a manutenção da harmonia universal. Comandam os espíritos inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e designarem-se e as designadas missões. Ajudam os homens em suas angústias e excitá-los ao bem são ocupações que lhes trazem prazer. Às vezes são chamados de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem se comunicar com eles, mas seria presunçoso querer tê-los constantemente às suas ordens. E assim, chegamos ao fim da nossa escala pela jornada espírita. É uma visão profunda e inspiradora
sobre a evolução dos espíritos e as diferentes classes de aprendizado e aprimoramento. Entender essa classificação nos ajuda a compreender melhor a complexidade do mundo espiritual e a importância de nossas escolhas e aqui na Terra. Aqui na Terra. Cada de nós está em um ponto dessa escala caminhando em direção à perfeição. Do que você achou dessa classificação? Alguns tipos de espíritos se surpreendeu mais? Deixe seus comentários abaixo. Queremos saber muito sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.